Sempre existe um caminho, de Cristina Sanson, romance ditado pelo Espírito Daniel, parte 2, capítulo 4, Caminhos Obscuros. Na manhã seguinte, um domingo quente e ensolarado, Lucas encontrou Raquel na piscina da casa. E aí, minha formanda preferida gostou da sua festa? Disse ele, sentando-se ao seu lado. Onde está seu noivo? Pare de promovê-lo a essa condição. Ele é meu namorado e isso é suficiente no momento. Tenho que agradecer a você e a Rebeca por insistirem na minha participação. Foi um momento especial. Agora quero que me confirme se aquela jovem com a qual dançou quase a noite toda era Paula. Perguntou ela curiosa. Era ela. Não havia tantos anos. Disse que uma prima estudou com vocês e lá estava. Sei quem é essa garota, mas não sou amiga dela. Eduardo é quem está sempre com ela, e seu semblante ficou sério. Estou sentindo uma pontada de ciúmes. Ela é bonita, ao menos? E no mesmo instante ela jogou a toalha sobre ele. Não quero acreditar que até você esteja contra mim. A garota dá em cima do meu namorado e tenho que fazer o quê? Assistir de camarote e aplaudir? Lucas foi até ela e a abraçou com carinho. Pare de se comportar como uma criança mimada. Estou apenas brincando com você, mas pelo visto esse assunto deve estar te perturbando, não é mesmo? E a encarou fixamente. E Eduardo, o que acha disso? Ele diz que estou vendo coisas que não existem e que me ama. E a palavra dele não é suficiente? Perguntou ele com seriedade na voz. Pare de me olhar assim. Sei que está certo, mas... Ela silenciou. Mas o que, Raquel? Não sabia que era uma jovem insegura? Pare de pensar bobagens e acredite mais no seu namorado. Caso contrário, por que permanecerem juntos se a confiança não impera na relação de vocês? Você está com razão, mas mudemos de assunto. E Paula? Vocês ficaram juntos ou coisa assim? Me conte tudo. Vi vocês dois saírem e não vi quando você voltou, disse ela com olhar matreiro. Que garota abusada me vigiando. Não fiquei com ela da forma que imagina. Apenas levei até seu hotel e deixei lá e voltei para casa. Satisfeita? Vou pensar se acredito nessa versão. Afinal, vi os olhares de ambos enquanto dançavam. Pode me contar tudo, querido, do início ao fim. A cumplicidade sempre imperou no relacionamento deles. Luca contou toda a conversa com Paula, inclusive sobre o casamento. Ao fim do relato, a jovem concluiu. Creio que ela esteja vivendo momentos de conflitos permeados de aflições. Não sei se é um bom momento para vocês. Quem disse que eu pretendo algo com ela? Perguntou ele com um olhar desafiador. Ora, querido, eu conheço muito bem. Sei que ela foi sua grande paixão e o tempo não aplacou, pelo que pude perceber. Você ainda sente algo por ela? Perguntou. Ele ficou pensativo por instantes, voltando para o passado, relembrando tudo o que se passou. Na verdade, não posso lhe responder. Nunca mais pensei nela, mas ao encontrá-la ontem, reconheço que algo se reacendeu. E calou-se. Paula representava um sonho de adolescente, uma paixão jamais concretizada, reminiscências do passado apenas. Nem sei se a verei novamente. Minha vida está tão atribulada, talvez ela não se inclua neste momento. Tiago certamente irá fazer algo a respeito, você o conhece. Até parece que você o teme. Ora, deixe de arranjar pretextos para seguir sua vida sozinho. Eu quero ter sobrinhos, disse ela abraçando-o ternamente. Tenha seus próprios filhos e se dê por satisfeita. Isso não é minha prioridade. Mas será quando encontrar a pessoa que o complete. Não fuja do amor, querido. Nem Tiago, nem ninguém poderá perturbar seus planos de felicidade. Sabe disso. Aliás, essa sempre foi sua retórica, Lucas, não minha. Sempre disse que aqui chegamos com programações de vida que devem ser cumpridas para que nossa existência seja produtiva. Como pode afirmar que não esteja presente nela um casamento e filhos? A pergunta foi direta como um raio. Ele se questionava sobre isso há muito tempo. Avaliava qual seu papel nessa vida e tudo parecia tão nebuloso. Sempre fora uma pessoa determinada, com objetivos a serem cumpridos gradativamente, programando sua carreira de forma meticulosa.
porém se esquecera de incluir uma vida afetiva, como se isso não estivesse em sua destinação. Além de que todas as vezes que se envolvia emocionalmente com uma mulher, Tiago se encarregava de perturbar a relação de um jeito ou de outro. Muitas vezes tivera vontade de excluí-lo totalmente de sua vida, mas sabia que não poderia resolver dessa forma. Ele era um ser complexo em demasia, infeliz em sua essência. Por isso atacava os demais ao seu lado, talvez como forma de aplacar sua dor íntima. Ele deveria ter consultado um psiquiatra logo cedo, assim como a mãe sempre alertara, mas o pai havia sido terminantemente contra essa atitude. Tiago era um ser torturado que precisava de ajuda. Isso era fato que ele desconhecia e, portanto, não aceitava. Permaneceria assim até que algo maior o atingisse, fazendo-o reavaliar a forma como conduzia sua vida. Quem sabe quando ele conseguisse se apaixonar verdadeiramente. Era uma possibilidade. Sendo assim, relevava suas ações nefastas contra ele, pensando que talvez isso pudesse lhe auxiliar, mas agindo assim, estava se afastando cada vez mais da própria felicidade. Tudo era muito confuso. Sentia-se ligado ao irmão de forma ampla, talvez por serem gêmeos, assim pensara. Queria que ele fosse feliz, entretanto, tinha convicção que da forma como ele gerenciava sua existência, isso ficava cada dia mais distante. A relação entre ambos era desprovida de afetividade desde a infância, e se havia algo a ser preservado, devia-se muito mais às posturas adotadas por ele do que por Tiago, que não fazia questão de manter um clima de harmonia. O pai fazia vista grossa, justificando a personalidade do filho, quando na verdade era muito mais o caráter duvidoso que prevalecia. Porém, como ele estava seguindo seus passos na política, preferia tê-lo como aliado em qualquer circunstância. Até ele reconhecia que era mais conveniente tê-lo como amigo do que como desafeto. Conforme ele amadurecia, cada dia mais percebia-se a instabilidade de suas emoções e a fragilidade de sua moral. Conveniente era tê-lo por perto. Assim poderia se precaver a tempo de suas investidas. Tudo era muito complicado, tinha de admitir. Virou-se para a irmã, que o olhava com atenção. Quem sabe? Não posso afirmar, disse ele respondendo à pergunta que ela fizera. Quem sabe o que a vida irá nos propiciar? Bem resumindo, Paula não está em seus planos, certo? Não disse isso, Raquel. Disse que não sei o que pretendo fazer sobre essa questão. Assim está melhor? Disse ele sorrindo. Vou convidá-la semana que vem para vir aqui, posso? Você nem se lembrava dela? Agora vai se tornar sua melhor amiga? Lucas, entenda uma coisa. Sei que precisa viver algo que deixou de fazer no passado. É como se estivesse pendente, compreende? Quando isso acontece conosco, ficamos presos a ideias e sonhos não vivenciados, impedindo-nos de prosseguir com nossa vida. Paula foi muito importante para você e jamais saberá o que poderia ter acontecido se não vivenciar suas fantasias. Entendeu? Disse ela de forma divertida. Entendi. Creio que você errou de profissão. Quem sabe se não seria uma excelente psicóloga. Ainda é tempo, brincou ele. Creio que vou considerar sua proposta. Ótimo. Deixe comigo que arranje um bom pretexto. Espero apenas que Tiago já esteja em Brasília. Caso contrário, poderá prejudicar meu plano. Nesse momento, Tiago se aproximou e disse em tom sarcástico. Creio ter ouvido meu nome, falavam de mim? Não perco meu precioso tempo com você. Isso ficou no passado. Raquel já estava se levantando para sair quando ele segurou seu braço e disse: Fica, maninha, já estou de saída. Foi uma noite memorável, parabéns. E virando-se para o irmão, questionou: Estou enganado ou aquela jovem era Paula? Exatamente, respondeu de forma lacônica. Os anos apenas intensificaram sua beleza. O que ela faz aqui? Sabia que estava em São Paulo? Está de passagem apenas? Por que o interesse, Tiago? Não está contente com sua última conquista? Perguntou Lucas, encarando-o fixamente. Sobre quem você está falando? Disse em tom de deboche. Raquel estava prestes a se envolver na conversa, quando Lucas segurou seu braço contendo-a. Sei que você não dá valor a algumas pessoas, o que é lamentável. Existe uma lei
que impera entre os seres da criação, a lei de ação e reação. Tudo o que você oferece ao mundo retorna a você na mesma intensidade, então cuide-se. Apesar de você pouco se importar comigo, o inverso não acontece. Não terei satisfação alguma vendo-o sofrer quando a cobrança chegar, e ela um dia chegará, pode apostar. O bom moço falando, um belo discurso, porém totalmente desprovido de coerência. Não conheço essa lei, mesmo sendo um competente advogado. Quanto a Leila, pode ficar com ela, perdi o interesse. E percebeu o olhar que Lucas lhe direcionou. Há tempos esperava que ele o confrontasse diretamente, mas o irmão não aceitava suas provocações, o que para ele era inconcebível. Sonhava com o dia em que ele iria enfrentá-lo e os dois brigariam como jamais acontecera. Julgava-o um covarde, mas nem assim o chamando, ele se rendia ao desequilíbrio e já o insultara de inúmeras formas. Não conseguia entender o que se passava em seu íntimo. Não tinha sangue correndo em suas veias. Não tenho interesse algum nela, Tiago. E pulou na piscina. Na verdade, há tempos se controlava excessivamente para não revidar, e especialmente naquele momento estava prestes a lhe socar, o que era inadmissível aos seus parâmetros de comportamento. Pulou na água para se acalmar. Era essa a verdade. Raquel acompanhou pressentindo que o pior quase acabara de acontecer. Junte-se a nós, a água está maravilhosa. E os dois irmãos passaram a brincar como duas crianças. Tiago ficou a observar a cena completamente irritado. O que precisaria fazer para tirá-lo do seu equilíbrio? Ainda iria descobrir, e sorrindo finalizou antes de deixá-los. Tenho um compromisso logo mais com papai e alguns integrantes do partido. Fica para outra ocasião, divirtam-se. E saiu. Está mais calmo? Pensei que ia pular no pescoço dele e disse à irmã. É o que você sempre sonhou, não é mesmo? Falou ele já saindo da água. É o que ele mais deseja desde criança, que eu revide. Portanto, isso não irá acontecer. Respirou fundo e disse... Sabe quantas vezes eu pulei na água e nadei por vários minutos só para não responder a um insulto dele? Perdi as contas, Raquel. Mamãe sabia quando ele estava a me irritar, quando eu assim agia. Dava tantas braçadas quantas fossem necessárias até que eu me acalmasse. Só depois saía da piscina e retornava à minha pacata vida. Não sou como ele, jamais serei. Isso é um fato inquestionável. E você, minha cara... ainda aceita suas provocações. Ele se sente superior todas as vezes que consegue atingir seus objetivos e você o estimula a ser cada vez mais competidor. Respire fundo e releve. Isso se pretende irritá-lo, explicou o irmão. Mas ele já tem 30 anos, querido. Não irá aprender que essa não é a forma apropriada de lidar com as pessoas ao seu redor? Vai ser sempre assim? Ela não aceitava essa postura do irmão, afinal era sempre sua vítima. Lembra-se daquela vez que ele te acusou de ter tentado me afogar? Papai colocou você de castigo, pois acreditou nele e não em você. Mamãe brigou com papai nessa ocasião e ele voltou atrás. Ele consegue o que deseja dele, ainda mais agora que ele encontrou um forte aliado na política. As pessoas o veneram e isso me enoja. Ninguém o conhece melhor do que nós. Você sabe o quanto ele é sedutor quando quer. Creio que a política é um lugar de pessoas muito semelhantes a Tiago. Talvez por isso ele se encaixe perfeitamente no papel. São pessoas dissimuladas e que, como ele, adoram ser aduladas e reverenciadas. Mas isso não me seduz. Se ele se sente feliz, que aproveite seu momento. Acredita que papai será o futuro governador? Perguntou ele. Tudo indica que sim. Ele é muito querido e tem forte apelo político, afinal representa muitos interesses. Alguém sempre obtém alguma vantagem quando a ele se liga. Empresários, criadores de gado, agricultores em geral, todos os idolatram pelas conquistas adquiridas enquanto deputado federal. Ele tem carisma também, não podemos negar. Enfim, creio que seja vencedor nessa disputa. Imagine como Tiago irá se comportar quando isso acontecer. Tenho vontade de vomitar. E Lucas caiu na risada. Se ele já é insuportável e pedante, não quero estar presente quando isso acontecer. Vai se mudar?
Perguntou ele ainda rindo. Talvez. E seu olhar ficou distante. O que pretende fazer, Raquel? Perguntou ele ostentando seriedade. São apenas algumas ideias, mas ainda não me decidi, respondeu ela timidamente. E quando pensava em me contar, pensei que não existisse segredo entre nós. Não faça isso comigo. Já estou me sentindo culpada sem ainda ter feito nada, disse a jovem, constrangida com a situação. O que está acontecendo com você? O que foi que eu perdi? Questionou ele, olhando fixamente para ela. O silêncio dela persistiu. Não está feliz? Foi nesse momento que ele viu seus olhos marejados. Me conte tudo. E sentou-se novamente, dessa vez segurando suas mãos com carinho. Estou tão confusa, Lucas. Preciso entender algumas situações que estão ocorrendo à minha volta. Até lá, não sei se consigo estar feliz. Havia certa tensão em seu olhar que deixou o médico em sobressalto. Seja mais explícita, minha irmã. Não estou entendendo o que está acontecendo. Até ontem tudo parecia tranquilo. O que a fez ficar assim? Conte-me tudo, eu lhe peço. A jovem virou a cabeça para o lado, tentando encontrar as palavras certas. Sabia, entretanto, que elas não existiam. Suas suspeitas eram apenas isso, até que se comprovassem, e era exatamente isso que a deixava tão intranquila. Você sabe que Rebeca tem cuidado de nosso patrimônio desde que papai ingressou na política. Ela tem mantido os negócios de forma exemplar, com seu olhar apurado e toda a sua competência. Sabe que fui estudar agronomia por vários motivos, e um deles foi o de aprender tudo o que era importante para auxiliá-la. Ela precisa de ajuda e queria alguém com conhecimento sobre o assunto. Você pouco se envolve nesse assunto e entendo que não é tão importante para você quanto é para mim. Apesar de acreditar que seria interessante você se inteirar de tudo o que ocorre na família, era uma crítica velada. Você sabe que eu jamais me interessei por isso, pelos mais diversos motivos. Conversei com Rebeca sobre o assunto e pensei que ela tivesse compreendido minhas razões. Não é descaso, apenas falta de tempo, disse ele justificando-se. E de interesse, querido. No entanto, isso diz respeito à sua vida, assim como à minha. Algo que eu necessite saber? Perguntou ele já curioso. Raquel refletia numa forma de contar-lhe sobre suas suspeitas. Era algo complexo demais, e a própria tia lhe solicitara que adentrasse nessa questão. Lucas, no entanto, sempre fora avesso às questões empresariais, escolhendo uma carreira diversa e com mínimas chances de se polemizarem. Quando decidiram estudar medicina, o pai ficara decepcionado com tal escolha, pois esperava que os filhos se interessassem pelo que ele próprio deixou em segundo plano. Já Tiago, escolhendo direito, tal qual o pai, poderia também se desviar de tal tarefa. A mãe insistira que cada um deveria escolher seu próprio caminho. A sua fortuna era administrada pelos irmãos, sendo apenas beneficiária dos lucros, os quais se utilizava para realizar suas obras de solidariedade com os mais necessitados. Esse sistema pareceu funcionar por toda a sua vida. Ele próprio, Lucas, recebia vultosas quantias mensalmente, as quais colocava num fundo apropriado. Tinha planos futuros que ainda não revelara a ninguém. As duas famílias eram muito abastadas e os recursos que geravam eram significativos e de solidez. Agora a irmã estava a falar sobre os negócios do pai que Rebeca se incumbira de administrar. Haveria algum problema? Sabe que papai utiliza recursos próprios em sua campanha? Perguntou Raquel. Acho que isso seja natural, afinal, de onde ele tiraria tanto dinheiro para tal que não seu próprio? Não é assim que funciona? Em parte, sim. Vejo que pouco ou nenhum interesse tem pelo assunto, disse ela sorrindo. Em campanha eleitoral se utiliza os recursos disponíveis. Se você detém uma razoável fortuna, nada mais coerente que usar o que possui. E se gasta muito, caso você não tenha ideia, papai sempre utilizou seu próprio dinheiro, com o aval de Rebeca e dos pais, os verdadeiros detentores. Tem noção do valor que é gasto? Perguntou ela. Na verdade, creio que sejam valores significativos, mas nem posso imaginar. Ele tem gastado além do necessário? Ele já estava mais que curioso para saber onde a conversa iria ter seu desfecho.
É algo inimaginável aos leigos como nós. Um dinheiro que poderia ser utilizado para outros fins que não esse, mas nossa família sempre o apoiou, mesmo sendo resistente à ideia. Rebeca é solidária e papai e jamais o questionou até o início deste ano, quando novas questões apareceram. Ela fez uma pausa mais que significativa. É? Você está fazendo muitos rodeios, Raquel. Onde pretende chegar? Desde que papai foi eleito deputado federal e praticamente se mudou para Brasília, muita coisa aconteceu. Como ele não estava mais em campanha, Rebeca achou que teriam tempos de gastos comedidos, porém não foi bem isso que aconteceu, e as quantias continuaram a sair de nossos bolsos. Ele dizia que eram gastos acumulados de campanha que precisariam ser quitados, até que no início deste ano, ela pediu que ele lhe explicasse as vultuosas retiradas de nossas contas. Quando inquirido, ele tentou explicar de forma superficial, mas ela o confrontou com uma planilha extensa, desde os tempos em que era candidato a vereador da cidade. Você conhece Rebeca e sabe o quanto ela é meticulosa em tudo. Enfim, papai estava participando de um grupo de deputados que compravam sentenças e outras coisas mais, em benefício de medidas que seriam geradoras de lucros em questões específicas, no caso deles, para favorecer a própria classe. Ela ficou chocada e disse que, para essa finalidade, deixaria de contribuir. Você está falando em suborno? Nosso dinheiro utilizado para essa finalidade? Ele já compreendera a preocupação da irmã. Sim, querido, infelizmente. Rebeca estava decidida a minar os recursos, mas papai mostrou-lhe um documento em que ele, apesar de distante dos negócios, tem plena liberdade para utilizar o que fosse necessário, e assinado por nosso avô, que certamente desconhece as tramas de quem diretamente participa. Enfim, a situação permaneceu a mesma de antes, com o agravante de que Tiago agora é participante desse jogo sujo. Capítulo 5. Trágico acidente. Não estou entendendo o que isso significa. Que nosso estimado irmão é aliado de papai nesse processo delituoso. Rebeca me contou que ele a procurou, dizendo que a partir daquele momento era ele quem cuidaria dos interesses políticos de papai, com o seu aval naturalmente. Ela o questionou se tudo continuaria como antes, ou seja, se dariam continuidade aos conluios com outros políticos em prol de vantagens. Disse ela que Tiago apenas sorriu, afirmando com todo o seu cinismo que essa era a política que sempre existiu desde os primórdios da civilização. O que podemos concluir que isso irá se intensificar. Rebeca está apreensiva, pois não tem interesse algum em ver nosso nome na lama, caso isso possa ser aventado. Você a conhece tanto quanto eu e sabe o quanto é ética no gerenciamento dos negócios da família. Pode imaginar como ela está tensa no que tange ao futuro? E o que você pretende fazer? Vai deixá-la sozinha quando ela mais necessita de você? Não foi isso que eu disse, apenas que estou confusa e preciso de tempo para assimilar tudo isso. Como poderei ajudá-la assim? Além do que, não sei se desejo ficar perto dessa podridão ou mesmo se tenho condições emocionais para enfrentar a ira de Tiago, caso assim seja necessário. Não sou você, meu irmão. Não tenho a mesma aptidão para lidar com ele. Sabe o quanto ele é cruel e passional quando se sente afrontado. Disse isso a Rebeca? Questionou Lucas, com todas as letras. Porém, ela insistiu que precisa de alguém como aliada. Disse que iria pensar e depois responderia. Antes necessito de um tempo. Daí pensei em passar alguns dias na fazenda. O contato com a natureza sempre me acalma e fortalece. Convidei Eduardo para me acompanhar, assim ele conhece melhor a família, disse ela com um sorriso matreiro, fazendo o irmão dar uma risada. Não acredito que seja tão maléfica quanto Tiago. Sabe que nossos avós são um tanto estranhos e se pensar em firmar um relacionamento, não seria conveniente levá-lo até lá, a não ser que pretenda que um rompimento ocorra, brincou o irmão. Pare de implicar comigo. Infelizmente ele não aceitou, pois recebeu uma excelente proposta de emprego, iniciando na próxima segunda, mas seria divertido. Ela ostentou um radiante sorriso.
Rebeca pediu que fosse até lá e desse uma olhada em ambos, pois ela não pode se ausentar. Vovô continua genioso e se nega a cuidar de sua saúde, tomando os remédios que o médico prescreveu. Sabe que ele não recusa nada da sua princesinha e apontou para si mesmo. Já entendi. Faça isso e me ligue caso perceba algo mais sério com ele. Quando pretende partir? Perguntou ele. Assim que conseguir reunir meu irmão e sua paixão de adolescência. Até lá, ficarei por aqui planejando esse encontro. Tenho uma ideia infalível, fazendo ares de sabedoria. Posso imaginar o que essa mente criativa está a arquitetar. Onde está Rebeca? Não a encontrara desde cedo? Disse que tinha um almoço com alguns amigos e ficou pensativa. Isso tem acontecido quase que regularmente. Não acha estranho? Não. Espero que ela tenha um tempo para cuidar de si mesma, visto que passou grande parte de sua vida a cuidar de nós, não acha? Vamos almoçar? Tem um restaurante que quero que conheça. Quer chamar Eduardo? Ele disse que está indisposto. Quando estavam saindo, o celular de Lucas tocou. Ele olhou quem era e desligou, sob o olhar atento da irmã. Não quero falar com ela, não hoje, vamos. E saíram. Não gostaria que falasse com ela nunca mais. Ninguém faz isso com você. Agradeço a defesa, mas creio que não seja necessário. E saíram abraçados. Distante de lá, Tiago e seu pai se reuniam com alguns empresários para um almoço de negócios. Junto ao jovem, uma entidade de aspecto sombrio o envolvia com sua energia maléfica, insinuando-se mentalmente a ele, sendo receptiva aos estímulos que enviava. Ambos pareciam só, tal era a conexão existente, cada qual assimilando a energia que o outro irradiava. Tiago conversava sobre um assunto delicado e complexo, recebendo a inspiração de Átila, que tinha por objetivo estimular a vaidade desses invigilantes companheiros encarnados, com propósitos de disseminar, quanto possível, interesses escusos. Os dois estavam em perfeita sintonia mental, e isso era favorável aos planos maléficos da entidade espiritual, que a cada dia dominava mais seu tutelado encarnado. Sabia que ele não iria decepcionar-me. Combinamos que assim seria e continuo atento aos sinais que tenho lhe enviado. Quero todo o poder que me tiraram e você irá me propiciar tudo isso, usufruindo todas as glórias que nos serão designadas. Não permita que nenhum desses lhe diga o que fazer, entendeu bem? Siga minhas orientações e obterá o sucesso em todas as empreitadas. Irradiava ao jovem seus fluidos perniciosos, que ele recebia com satisfação, uma cena deplorável, acompanhada por companheiros da luz que estavam atentos aos caminhos de Tiago, porém não detectados por Átila, que se encontrava em padrão mental muito inferior ao deles, impedindo assim que ele percebesse essa aproximação, que seria prejudicial aos intentos infelizes desses dois irmãos acorrentados em suas degradantes histórias. Celeste aproximou-se de Tiago e tentou envolvê-lo em luz, mas ele se encontrava magneticamente conectado a Átila, sorvendo as energias deletérias de forma natural, pela afinidade existente entre eles. Os iguais se atraem. O jovem não estava receptivo ao bem, impedindo que energias salutares pudessem envolvê-lo. Ele ainda se encontra refratário ao nosso auxílio. Sabíamos que isso seria uma árdua tarefa, porém não podemos desistir dele. No tempo certo, que ainda está distante, ele entenderá que apenas o bem resiste às influências do mal, seja de que forma ele se apresente. Ainda se ressente do passado, trazendo em seu íntimo a mágoa e a revolta por seu desencarne precoce, porém necessário. Sentiu-se traído, vilipendiado e a dor ainda é sua companheira, levando a ações indébitas contra todos aqueles que estiveram envolvidos em sua derradeira encarnação, mesmo que apenas tentassem despertá-lo para a luz, coisa que ele ainda é incapaz de entender. Foi necessário que renascessem juntos novamente, para que ao sabor das lutas diárias, além de reconhecer aqueles que ao seu lado estiveram, procurasse entender os motivos de tudo que lhe adveio naquela existência. Luísa querida, tenha confiança nos desígnios divinos. Assim que ele conseguisse desligar do assédio maléfico de Átila, insiste em causar,
Poderemos ter acesso ao seu coração ferido. Ele há de despertar para a luz, confie. E quanto a Átila, como iremos auxiliá-lo? Quando irá cessar de oferecer ao mundo essas ações tão nefastas? Porque ele insiste em cometer os mesmos delitos de quando aqui esteve, manipulando e causando tanto sofrimento. Não percebe que ele é o primeiro a sofrer quando causa a dor do outro? Disse Luísa apreensiva. Todos têm seu tempo de despertar, minha irmã. Ele ainda necessita do poder que acredita ser merecedor por todos os seus feitos. Quando aqui esteve, essas ideias foram sendo assimiladas de forma intensa pela própria condição que ostentava ainda inferior. Recebeu estímulos diversos daqueles que o seguiam como seu líder, potencializando a ideia que falsamente idealizava acerca de si próprio. Ele se julga poderoso e, como tal, exige que o venerem por seus dotes irreais. É a falsa ideia que muitos fazem de si mesmos, julgando-se capacitados para algo que ainda não conquistaram por mérito próprio. É a ilusão que insiste em alimentar acerca de sua própria essência. Átila se considera um Deus, um ser que deve ser obedecido e reverenciado sem questionamentos. E encontrou Tiago, que o considera seu líder. É uma situação extremamente perturbadora, Celeste. Não consigo encontrar neste momento uma tênue luz que o faça despertar para essa triste realidade. Sei que preciso confiar e todos os meus esforços serão direcionados para isso. No entanto, causa-me profunda tristeza vê-lo nesse conluio com esse irmão infeliz. Eu lhe ofereci tantas oportunidades de aprender o real sentido da existência, mesmo assim ele foi refratário a todas elas, disse Luísa. Porém, o impossível não existe para Deus. Ele encontrará um meio de mostrar-lhe os malefícios dessa união com Átila. Não podemos desanimar. Agora vamos. Temos outras tarefas a realizar. Deixaremos Clóvis acompanhando à distância todos esses eventos. E se despediram. A conversa entre os encarnados prosseguia, com Tiago sendo o centro das atenções. Ele sabia como cativar o interesse de todos. Ronaldo olhava o filho com extrema admiração, constatando que ele era o elemento que faltava. Muitos acordos foram realizados durante o almoço, sinalizando que muito havia a ser feito na obra de disseminação dos interesses coletivos. Saíram de lá com a certeza de que estavam no caminho certo. Infelizmente, não o caminho do bem e da paz. Os dias se passaram. Pai e filho retornaram para Brasília. Lucas foi para o seu congresso. Raquel ficou a refletir sobre o seu futuro. Na noite de sexta-feira, Lucas retornou para Belo Horizonte e, já a caminho de casa, ligou para o número que Paula lhe dera, mas ela não atendeu. Decidiu então ir direto ao seu hotel. Encontrou-a no lobby já com a mala. Quando ele a viu, correu a abraçá-lo com a emoção dominando-a. Ele esperou que ela se acalmasse e perguntou: "O que aconteceu? Conte-me tudo." "César morreu. Acabei de receber um telefonema da clínica. Não sabem como ele obteve as drogas, mas..." E as lágrimas escorreram livremente. "Quer que eu vá com você?" "Tenho o final de semana de folga." Ela o olhou com carinho e o abraçou. "Não posso lhe pedir isso, Lucas, mas agradeço sua preocupação. Terei que resolver tudo sozinha. Estarei de volta em alguns dias, prometo." Fixou seu olhar no dele por instantes e a conexão novamente se estabeleceu. Sentiu um calor percorrer-lhe o corpo. "Tem certeza de que não quer que eu a acompanhe?" Ele segurou a mão dela com força, como se quisesse retê-la por lá. Sentiu-a tão frágil que a única coisa que desejava era ficar ao seu lado até que tudo se resolvesse. Paula não soltava sua mão, pensando em como a vida estava sendo injusta com eles mais uma vez. Não sabia o que a esperava em São Paulo e não sabia quando conseguiria cumprir sua promessa. Queria tanto dar uma chance a Lucas, coisa que se arrependera no passado por assim não agir. Agora tudo se complicara com a morte de César. Sabia que o amor já não estava presente há algum tempo, no entanto, o marido ainda era muito especial em sua vida. Estava muito triste pelo que ele fizera a si mesmo, desprezando valores essenciais e já se decidira a não mais viver ao seu lado. Agora, ao saber da notícia fatídica,
Percebeu o quanto ele fora importante e o tanto que estava triste. Precisava voltar e tomar as providências cabíveis. Os pais dele já não eram mais vivos e ele só tinha ela como família. Agradeço, Lucas, mas tenho que fazer isso sozinha. Voltarei assim que puder. Ia dizer algo, mas se calou. Aquele não era um momento propício para o que ela tinha a lhe falar. Eu a acompanho até o aeroporto então. O táxi já me aguarda. Agradeço seu carinho, mas preciso ir. Beijou seu rosto e saiu rapidamente, deixando-o parado no meio do saguão. Observou até que ela entrou no carro e partiu com um aceno. Voltou ao seu carro e dirigiu até sua casa. Encontrou a irmã na porta, acompanhada do namorado. Que cara é essa? Tenho uma notícia que você vai gostar. Marquei um almoço com Paula aqui em casa. Não disse que podia confiar em mim? Brincou ela. Infelizmente terá que remarcar. E contou o que acabara de saber. Raquel ficou chocada com a notícia e disse: conversamos hoje à tarde. Como isso foi acontecer? Que fatalidade! Eduardo ao seu lado não estava compreendendo nada, questionando-os com o olhar. Sem dúvida. Ela acabou de sair para o aeroporto. Aguardemos notícias. Bem, creio que pretendem sair, não vou segurá-los. Vamos jantar, venha conosco, não tem ninguém em casa. Estou exausto e nada faminto. Pretendo dormir cedo, divirtam-se. Beijou a irmã. Antes de sair, ela disse: amanhã tenho assunto a conversar com você. E não teremos visitas indesejáveis. Papai e Tiago estão em Brasília e somente virão para cá na próxima semana. Temos muito a falar e preciso de sua opinião acerca de uma possível decisão, disse ela fazendo ares de conspiração. Lucas sorriu para a irmã. Só você para me fazer rir um pouco. Amanhã nos falamos então. Bom jantar. Quer que eu traga algo para você? Insistiu ela. Edu, leve essa jovem embora daqui, por favor, e fechou a porta. Lucas entrou na ampla sala ricamente decorada, sentou-se no sofá e fechou os olhos por instantes, procurando entender sua vida. Depois olhou em derredor e observou cada peça de antiguidade, cada vaso importado, cada tela de valor inestimável, quanto requinte, e sentia-se tão sozinho. O que ele realmente possuía de seu, o trabalho era seu único bem verdadeiro, fruto de seu esforço e dedicação. Tinha tanto e ao mesmo tempo não possuía nada, nem sequer um afeto, para poder dividir suas conquistas e seus sonhos. Relembrou sua vida desde a infância e mentalmente visualizou cada etapa vivenciada até chegar àquela posição. Amava sua profissão e não a trocaria por nada, mas seu coração estava tão solitário. Quando pensava ter encontrado alguém para dividir seu espaço material e emocional, uma tempestade chamada Tiago ocorria, tirando-o novamente de sua zona de conforto. Ele não podia vê-lo feliz, que arquitetava uma investida contra Lucas, e se o confrontasse, Tiago dizia que o problema era que ele não conseguia manter um relacionamento em bases sólidas, pois era desprovido de recursos para tal. Na maioria das vezes, ele sequer ouvia as críticas, pois sabia que eram infundadas. Entretanto, porque estava sozinho novamente, talvez Tiago não estivesse tão equivocado assim. No mesmo instante lembrou-se da mãe e foi como se ouvisse nitidamente as palavras dela. Não permita que Tiago conduza sua vida, filho querido. Se você concordar com ele, está lhe dando a outorga de sua vida, para que ele faça o que lhe aprouver. Sua vida é seu patrimônio e somente cabe a você encontrar o melhor caminho a seguir. Escute seu coração. Não se deixe conduzir por frases infelizes que apenas subtraem suas energias criadoras, fazendo-o refém dele. Confie em seu potencial. Tudo acontecerá no tempo certo, quando as sementes germinarem e derem frutos saborosos. Você é um ser de luz e irradia o mais puro amor, porém precisa acreditar nisso. Ela sempre tinha a palavra certa a proferir, quando o assunto era as maldades de Tiago contra ele ou a irmã. Sabia como elevar sua estima, levando-o a acreditar em si mesmo e, essencialmente, fazendo com que entendesse que ele e o irmão eram diferentes em essência, apesar de tão parecidos fisicamente. Em meio às divagações, o cansaço venceu e acabou adormecendo lá mesmo.
2 horas depois, seu celular o despertou tocando insistentemente. Ele acordou em sobressalto e verificou de onde provinha a ligação. Ao ver que era do hospital, atendeu prontamente. Conforme ouvia a enfermeira posicionando-o acerca de uma emergência, ele se levantou, encaminhando-se para lá. Ela relatara algo como um acidente com uma jovem que precisava ser atendida com urgência por um neurocirurgião. Ao chegar no hospital, dirigiu-se para a sala de emergência, onde estava deitada uma jovem com o rosto coberto de sangue. Ele se aproximou e, quando se deparou com a jovem, ficou estático. Era Leila, a mulher com quem estava saindo até Tiago interferir na relação recém-iniciada. Ela estava inconsciente e constatou que o caso poderia ser grave. Fez uma avaliação inicial para saber sua real condição. Pediu alguns exames específicos, enquanto tentava monitorar seus sinais vitais. Conforme a examinava, procurava entender o que acontecera com ela. Havia muitos cortes profundos na face e na cabeça, suspeitando que foram um acidente de carro, porém antes de qualquer ação, precisava avaliar a possibilidade de uma hemorragia estar em andamento. Num dado momento, ela abriu os olhos e se deparou com a figura de Lucas. Inicialmente, ela pareceu assustada, até que fixou seu olhar no do médico, acalmando-se. "É você, Lucas?" perguntou com a voz entrecortada. "Sou. Quem mais poderia ser? Agora fique quieta, Leila. Estamos cuidando de você." No mesmo instante, os exames chegaram. Conforme ele viu os resultados, sua testa se contraía. Precisava ir para a sala de cirurgia imediatamente. "Não deixe seu irmão se aproximar de mim novamente." E algumas lágrimas brotaram em seu rosto, misturando-se com o sangue que escorria dos ferimentos. "Me perdoe, fui tão tola. Não sabia quem ele era. Por favor, me perdoe." Ela insistiu. "Não fale mais, fique tranquila. Sou eu que vou cuidar de você." "Você me perdoa?" Sua voz estava cada vez mais fraca. A maca já percorria os corredores rapidamente, com Lucas à frente, tentando acalmar a paciente. "Não tenho nada que perdoar. Esqueça o que aconteceu, está bem assim?" Ele não entendia a urgência dela e o temor que se estampara quando ela abriu os olhos, confundindo-o com Tiago. O que ele fizera? "Você é tão diferente dele." E sua voz foi ficando cada vez mais baixa, até que cessou por completo. Ela perdera os sentidos, enquanto os sinais vitais estavam cada vez mais fracos. A cirurgia se iniciou rapidamente, mediante a gravidade que se apresentava. Lucas e sua equipe moveram todos os esforços para salvar a vida de Leila, mas, infelizmente, algumas complicações ocorreram e ela não resistiu. Todos ficaram consternados e deixaram a sala de cirurgia cabisbaixos, especialmente Lucas, sem antes despedir-se dela com todo carinho, uma forma de respeitar os que finalizam sua existência material. O que teria acontecido com ela? Havia pequenos pedaços de vidro em seus ferimentos, daí ele deduzira que sofrera um acidente de automóvel. Curioso, assim que a deixou, retornou à sala de emergência, questionando sobre a jovem que chegara momentos antes. Um dos atendentes, um jovem médico residente, foi o primeiro a recepcioná-la quando adentrou o hospital. Uma ambulância foi chamada para o endereço dessa jovem. Disseram que foi um acidente doméstico. O semblante de Lucas ficou tenso. "Alguém acompanhava a jovem? Quem fez a ligação?" perguntou ele. Parece que um vizinho ouviu um barulho e encontrou a porta entreaberta. A vítima estava no chão inconsciente e uma mesa de vidro espatifada. "Tinha alguém em casa?" insistiu ele. O vizinho que ligou para a emergência se identificou. "Seu nome está nos registros. Quer que eu verifique? Você a conhecia?" perguntou ele, também curioso com o interrogatório. "Era uma amiga muito querida. Agradeço se puder me trazer os registros", disse ele secamente. "Sinto muito, doutor. Não tinha conhecimento." Capítulo 6. Reflexões. "Verifique isso para mim. Espero em minha sala." E saiu pelos corredores do hospital refletindo sobre o trágico acidente com Leila. O que teria ocorrido? Lembrou-se de que ela ligou no domingo anterior e ele não atendeu o telefone. Naquele momento não tinha o menor desejo de falar com ela.
agora estava morta e jamais saberia o que ela queria lhe dizer. Sentiu uma angústia em seu peito e agora nada mais poderia ser feito. Sentou-se lembrando das palavras da jovem sobre não permitir que Tiago se aproximasse dela. Pensou se ele teria alguma responsabilidade sobre aquele fatídico evento, mas Raquel dissera que ele e o pai estavam em Brasília. Não deveria ter nada com isso. Mesmo assim, as palavras da jovem não saíam da sua mente, como a lembrá-lo de que algo acontecera e precisava ser investigado. Minutos depois, o jovem médico trouxe os registros que ele solicitara. Lucas anotou os dados que o interessavam e devolveu o prontuário ao residente. Ligou para o número que estava anotado e ninguém atendeu. Insistiu até que uma voz masculina sonolenta disse contrariado: "Sabe que horas são? Espero que não seja um trote." "Me desculpe, aqui quem fala é o Dr. Lucas do hospital que o senhor chamou para sua vizinha, está correto?" E contou tudo o que acabara de acontecer. O homem, já desperto, disse o quanto estava desolado com a notícia. Uma fatalidade lá ocorrera. "O senhor sabe o que aconteceu com Leila? Ela recebeu alguma visita? Como ocorreu um óbito? Essas informações são relevantes." O homem ficou calado por instantes. "Não costumo me envolver com questões que não sejam a mim pertinentes e a vida dessa jovem deve ser preservada. Não sou indiscreto e cada um sabe da sua própria vida." Ela era uma jovem muito discreta, trabalhava excessivamente e raramente alguém a visitava, denotando o quanto ele conhecia acerca da vida de Leila, e prosseguiu. "Nessa noite ela recebeu uma visita, porém minutos depois, quando ouvi um barulho estridente de algo se quebrando, fui até lá. Não havia mais ninguém, apenas a pobrezinha estava caída no chão sangrando." "Ouviu vozes ao menos?" "Nada que fosse ostensivo. O doutor acredita que não tenha sido um acidente?" "Os ferimentos eram graves, mas pode ter sido causado pela queda. Não tenho como afirmar algo diverso. Aguardemos as investigações. Me perdoe o horário. Tem como avisar os familiares?" perguntou Lucas, já se sentindo pesaroso. "Falarei com minha esposa, ela deve saber de algo." "A polícia irá procurá-lo. Quis apenas deixá-lo de sobreaviso. Desculpe o transtorno." E desligou. Ficou refletindo sobre o que acabara de ouvir do homem. Ela efetivamente recebera uma visita. Teria sido ou não um acidente? Sentiu-se enjoado e só naquele momento se lembrara de que estava sem comer há muitas horas, mas estava sem apetite algum, ainda mais depois de tudo que acabara de vivenciar. Trocou de roupa e saiu do hospital. Vagou pela cidade vazia em plena madrugada. Queria ficar sozinho, sem falar com ninguém. Seu coração estava apertado e algumas lágrimas brotaram, permitindo que elas fossem liberadas. Sentiu pela vida tão precocemente ceifada. Era uma jovem com tanto a viver, mesmo que não fosse ao seu lado. Chegou em casa com o dia já amanhecendo. Entrou silenciosamente. Não queria dividir sua tristeza naquele momento. Foi até seu quarto e deitou-se do jeito que estava. Teria que voltar ao hospital mais tarde, porém precisava descansar. Dormiu por apenas 3 horas, quando seu celular o despertou. Como imaginara, a polícia queria conversar com o médico que a atendera. Prontificou-se a estar lá o mais rápido que pudesse. Quando estava saindo, Raquel o segurou pelo braço e o inquiriu. "Sabe o que aconteceu com Leila?" disse a jovem apreensiva. Pelo olhar que o irmão lhe direcionou, percebeu que ele já tomara conhecimento da fatalidade ocorrida. "Fui eu que a atendi no hospital. Fizemos de tudo para que ela sobrevivesse." "Mas..." E se calou, tomado pela emoção. "Ela estava em minhas mãos, porém não consegui salvá-la." A irmã viu a aflição em que ele se encontrava e tentou acalmá-lo. "Tenho certeza de que fez o melhor que poderia, mas você não é Deus. Não sabia como adentrar ao assunto tão delicado. Sabe o que estão dizendo acerca disso? Que foi um acidente, quero crer. Ainda é precoce dizer algo diferente. É uma investigação que cabe à polícia realizar." A jovem mostrou-lhe uma notícia de um site pouco confiável, que aventava a hipótese de um crime brutal. Ele leu toda a reportagem com atenção, imaginando como eles teriam acesso tão rapidamente ao fato. Certamente alguém ficava de plantão no hospital, aguardando uma notícia desse teor, e tivera sorte na noite passada.
Tudo isso é especulação, não se pode dizer que tenha sido ou não algo passional. A polícia irá investigar. Estou indo até o hospital para responder a algumas perguntas. Estava a sair quando ela falou algo que o deixou tenso. Se a polícia investigar a vida de Leila, saberá do envolvimento de vocês. De alguma forma, isso pode causar-lhe complicações. O que está tentando insinuar? Estávamos apenas nos conhecendo, saímos algumas vezes, até que Tiago, como sempre, invadiu nossas vidas e se calou, refletindo sobre o que acabara de dizer. Os dois irmãos envolvidos com a mesma mulher poderia ser algo para a polícia investigar com critério. Ter seu nome implicado no escândalo era a última coisa que pretendia, e o mesmo dizia a respeito ao irmão. Esperava que tivesse sido um trágico acidente apenas. Seu olhar se fixou no de Raquel. Não posso sequer imaginar uma barbaridade dessa. Espero que tenha sido apenas um acidente. Ou acredita que possam pensar que um de nós tinha ligação com isso? Pare de pensar bobagens. Estou apenas a dizer que irão investigar. Caso se comprove que tenha sido um crime, fique preparado para isso. Quanto a Tiago, espero que ele esteja mesmo em Brasília. Caso contrário, eu mesma sou capaz de imaginar que ele tenha algum envolvimento com isso. Você o conhece tão bem quanto eu. Os dois irmãos estremeceram, como se suas percepções aguçadas lhe dissessem para estarem atentos e vigilantes. Por isso tenho certeza de que ele jamais seria capaz de colocar-se em evidência por um motivo torpe. Ele gosta de holofotes, mas não de escândalos ou qualquer situação que possa lhe constranger. Quanto a isso, não tenha receios. Bem, preciso ir. Mais tarde nos falamos. Saiu de casa enquanto Raquel observava sua silhueta se afastar com o coração oprimido. Não estava com bons pressentimentos, essa era a verdade. Na noite anterior, a notícia da morte do marido de Paula, hoje a de Leila. Não se sentia confortável quando o tema era a morte. Não sabia lidar com isso. Ficou refletindo alguns instantes e decidiu agir. Ligou para o pai e contou sobre o que ocorrera. A ligação tinha um objetivo e era constatar se Tiago estava lá, como o pai dissera na noite anterior. A conversa foi curta e objetiva, exatamente como previra. Ao desligar, sentiu o coração em descompasso. O pai dissera que o irmão havia comparecido a uma festa e não tinha notícias dele desde então. Ficou a imaginar inúmeras cenas grotescas e maquiavélicas, tendo como figura principal o irmão. Onde ele estivera toda a noite, teria como comprovar que não saíra da cidade na noite passada? Sentiu-se culpada por pensar coisas tão tenebrosas acerca de Tiago, mas ele era assim mesmo. Pelo menos era o que conhecia por todos os anos que viveram juntos. Sempre cruel e dissimulado. Jamais enganou a ela ou a Lucas, suas vítimas em potencial. Por mais que Lucas dissesse que ele não seria capaz de se expor a uma situação tão delicada, ela acreditava que sim. Isso se Leila fosse uma ameaça a seus propósitos. Não entendeu por que esses pensamentos infelizes não saíam de sua tela mental. Se a mãe estivesse por perto, certamente a censuraria por pensar coisas tão deploráveis acerca do irmão. Mas ela não mais estava ao seu lado, e isso jamais se alteraria. Respirou fundo, tentando afastar essas ideias absurdas de sua mente. Queria tanto ver apenas coisas boas sobre as pessoas, porém não era assim. Pensava se não se diferenciava tanto do irmão quanto pensava. A diferença era que tudo ficava apenas em seus pensamentos. Já Tiago expandia sua maldade a quem o contrariava. Jamais pensara dessa forma. Talvez fosse semelhante a ele. Apenas conseguia controlar seus impulsos. Não sou como ele, acabou dizendo em voz alta. Rebeca apareceu ao seu lado e perguntou: como quem? Anda falando sozinha, querida? Brincou ela, percebendo a tensão no olhar da sobrinha. Algo acontecera e iria saber. O que houve para deixá-la assim? E a jovem relatou todo o ocorrido, vendo o semblante da tia se contrair. Que coisa horrível foi acontecer com essa jovem. Não era a mesma com quem Lucas estava saindo? Que acidente terrível! Como seu irmão está? Administrando a notícia, especialmente, pois foi ele quem cuidou dela no hospital.
A polícia irá investigar sobre esse acidente, se é que foi realmente um. Sabendo que a tia iria verificar nos jornais, antecipou. Sabia que eles não estavam mais juntos? Até algumas semanas atrás, tudo parecia bem entre eles. O que aconteceu? Tente imaginar. Não viu o que aconteceu no meu baile de formatura? Me perdoe, querida. Estava tão entretida com alguns amigos que, confesso, não observei nada de anormal. Seu olhar estava curioso. Tiago apareceu no caminho dela, algumas semanas atrás. Pode imaginar a conclusão? Rebeca não aprovava as atitudes de Tiago desde muito jovem. Seu irmão Ronaldo, no entanto, sempre relevou suas condutas inadequadas, reafirmando, sempre que possível, que ele ainda era jovem e isso se resolveria com a maturidade. Acontecera assim com ele também. Por esse motivo, casara-se tão jovem, evitando maiores complicações. Porém, a irmã insistentemente lhe alertava sobre as posturas destituídas de moral e de bom senso que Tiago apresentava. Quando Luísa, a mãe, morreu, a situação apenas se firmou ainda mais. Parecia que o irmão estava cego, ou quem sabe, enfeitiçado pelo filho. Seu temor era se ele algum dia iria reivindicar sua participação na administração dos bens da família. Porém, isso dava muito trabalho. Além do que precisava de todo o tempo livre para se estabelecer como advogado e, quem sabe, seguir os passos do pai. Por um bom tempo, Rebeca esteve tranquila, até que Tiago apareceu em seu escritório dizendo que, a partir daquele momento, era ele quem cuidaria da carreira política do pai, necessitando de total aval para os futuros investimentos em sua campanha eleitoral. E passou a exigir cada vez mais fundos, cuja destinação ele não revelava à própria tia, a mantenedora de todos esses gastos. Ele apenas dizia que isso retornaria de outra forma, precisava apenas ter paciência. Ronaldo acompanhou o filho do início, mas percebendo a sagacidade dele para gerir esses negócios, deixou tudo em suas mãos. Cabia a ele apenas manter os amigos fiéis aos seus propósitos e à sua candidatura, e isso ele sabia como fazer. Nada como alguns favores especiais favorecendo-os. Era o famoso dar para receber, tão comumente utilizado na política. Infelizmente posso imaginar, disse ela respondendo à pergunta. Foi nesse momento que ela se deu conta de que a jovem em questão, que os dois irmãos disputavam, era vítima desse acidente. Onde está Lucas? Não o vi desde que chegou. Voltou para o hospital. Qualquer notícia me avise. Quanto à viagem, já se decidiu? Não sei se é um bom momento, não quero deixar Lucas sozinho. Sabe que estou aqui em qualquer situação, disse a tia segurando a mão da jovem. Eu sei, porém não se esqueça de que sua vida também está tumultuada. Encontrou as respostas que buscava? Perguntou Raquel. Viu o ar de preocupação que ela ostentou. Ainda não. Estou esperando a resposta de alguns contatos, mas saberei em breve. Não vai me dizer o motivo dessa investigação? A jovem estava curiosa. Não quero perturbar você. Aliás, seu projeto foi muito bem avaliado. Vá até a fazenda e verifique outras alternativas. Poderemos implantar o ano seguinte, antes da safra, o que acha? Disse ela animada, fazendo Raquel esquecer sobre o assunto. Eu irei, Rebeca. Peço apenas alguns dias até confirmar que tudo está bem com Lucas. Sabia que você seria a única que cuidaria dos negócios no futuro. Está no seu sangue, minha querida. Pelo menos você. E abraçou com carinho. Quer almoçar comigo e Eduardo? Perguntou a jovem. Agradeço o convite, mas já tenho compromisso para o almoço. Espero que seja um homem apaixonado, brincou a sobrinha, fazendo-a enrusbecer. Deixe de brincadeiras, na minha idade, fingindo ares de ofendida. Você é uma linda mulher. É uma pessoa incrível e maravilhosa. Por que não se rende ao amor? Permita-se esse sentimento. Você diz isso assim, pois me ama. Não sou tudo isso, minha querida, mas agradeço. Prometo pensar na sua proposta. Hoje, no entanto, será apenas um almoço de amigas que não se encontram há muitos anos. Só mulheres? Perguntou fazendo um muxoxo. Rebeca se divertia com a sobrinha, quem sabe, e saiu deixando a dúvida no ar. No hospital, Lucas recebeu o investigador em sua sala para os questionamentos necessários.
A autópsia estava sendo realizada e o homem queria apenas fazer as perguntas habituais. No final, a derradeira questão: Doutor, acredita que possa não ter sido um acidente? Difícil dizer. Creio que sua perícia irá encontrar as respostas, juntamente com o laudo da autópsia. O que posso dizer é que os ferimentos eram condizentes com uma queda brusca. Sabia que grande parte dos acidentes com ferimentos graves são os domésticos? O senhor não entendeu a pergunta. Vou refazer. Ela pode ter sido vítima de um ataque premeditado? Há indícios? Ele olhava o médico com interesse. Sinto muito, mas apenas posso afirmar que os graves ferimentos que provocaram a hemorragia que levou a jovem a óbito foram causados por uma queda. Se foi um acidente ou se alguém a jogou com fúria ao chão, ela caiu sobre uma mesa de vidro que se quebrou e causou as lesões profundas que pude constatar durante a cirurgia. Infelizmente, não foi possível conter a hemorragia a tempo e ela veio a falecer. Ela disse algo antes de ir para a cirurgia. Conversei com a enfermeira e ela contou que a jovem conversou com o senhor e que parecia conhecê-lo. Ele estava sendo direto. Lucas avaliou se deveria falar ou não sobre a relação que existira entre eles, pensando se isso não iria lhe ser prejudicial. Decidiu revelar antes que pensasse que ele teria algo a ocultar. Eu a conhecia sim. Tivemos um relacionamento por alguns meses, mas tudo já finalizara. Ele viu como o semblante do policial se alterou. Era isso que ele queria ter evitado, mas infelizmente já não era mais possível. Então o senhor a conhecia bem profundamente. Por que não disse antes? O senhor não me perguntou e não achei que fosse relevante. Creio que está aqui para me questionar sobre os procedimentos médicos, afinal fui eu que a atendi e a operei. Poderia me falar sobre ela então? O que quer saber acerca dela? Perguntou o médico exasperado. Se foi um acidente? Essas questões pouco importam, não acha? Se foi um acidente, ainda não sabemos. Alguém pode tê-la agredido e causado sua queda, o que significa que não foi um mero acidente. Creio que as questões que deveria responder já terminaram, certo? Algo mais que queira saber sobre o estado que ela apresentava quando aqui chegou? O homem se levantou e guardou suas anotações. Não tinha mais por que insistir com aquele médico. Assim que tivesse um laudo oficial, o procuraria novamente. Por enquanto é só. Agradeço sua atenção. E saiu da sala deixando Lucas pensativo. Decidiu permanecer lá até saber maiores detalhes sobre Leila, o que sua influência e seu conhecimento lhe propiciaram no final da tarde. O laudo havia sido inconclusivo e não poderiam atestar que foi um acidente, muito menos algo premeditado. Respirou aliviado, deixando de lado todas as suas pressuposições. A única que poderia dizer o que realmente acontecera não se encontrava mais aqui, infelizmente. Estava triste e lembrou-se de uma amiga em comum, telefonando-lhe para saber sobre o funeral. Leila era de uma cidade do interior de Minas Gerais e certamente ela iria para lá. Conversou por alguns instantes com a amiga e, ao desligar, sentiu-se ainda pior. No mesmo instante, uma enfermeira entrou em sua sala, requisitando-o para uma emergência. Respirou fundo e a acompanhou. Tarefas o aguardavam. Os dias se passaram, as investigações foram concluídas e tudo parecia voltar à rotina de sempre. Raquel, sentindo que Lucas estava mais sereno, decidiu empreender sua viagem para resolver várias questões, inclusive matar as saudades dos avós, coisas que os próprios filhos pareciam não se preocupar. Lucas continuou com seu trabalho no hospital e com a clínica que participava apenas alguns dias na semana, juntamente com um companheiro de faculdade. O pai ainda atuava como deputado federal e permanecia em Brasília ao lado do irmão, que se dividia nas questões profissionais e na futura campanha para o governo no ano seguinte. Tiago ainda não encontrara Lucas após a morte de Leila. Isso só foi acontecer 2 semanas após o incidente. Haveria uma grande festa e todas as pessoas influentes lá estariam, um excelente palanque para Ronaldo iniciar sua campanha. Muitos políticos e empresários foram convidados, enchendo os olhos de Tiago, desejoso de iniciar seus projetos futuros.
Sentia que nascera para isso. A política exercia forte atração sobre ele e sabia que um dia seria alguém muito mais poderoso que o pai. Átila assim lhe falava a todo instante, instalando essa onda mental com intensidade, impulsionando-o a agir conforme seus ditames. E ele sabia o que falar, como falar e a quem falar. Ambos estavam em tal comunhão de pensamentos e ideias, podendo-se afirmar que um só pensamento imperava. Pai e filho chegaram no sábado pela manhã, sendo recepcionados por Rebeca e Lucas, que tomavam seu café. Bom dia, filho. Ronaldo foi até o jovem e o abraçou carinhosamente. Estava saudoso. Tem trabalhado demais. Hoje nos acompanhará a uma festa. Rebeca, querida, recebeu o convite. Quero todos vocês ao meu lado, disse o pai com bom humor. Me desculpe, pai, mas não sei se irei, disse Lucas encarando friamente o irmão. Tudo bem, Lucas? Disse ele enfrentando o olhar. Algum problema? Acabei de chegar e já está tentando implicar comigo? Ficou sabendo sobre Leila? A pergunta foi direta. Não o que ela aprontou, disse ele de forma leviana. Você não respeita ninguém, não é mesmo? Ela morreu, vai dizer que não sabia. Inquiriu com firmeza. Tiago tentou demonstrar que ficara consternado com a notícia, mas era tudo fingimento, como sempre. Apenas o pai ainda acreditava em suas balelas, ou fingia que assim procedia. Não sabia que isso aconteceu com Leila, sinto muito, e abaixou o olhar. Capítulo 7. Reencontro feliz. Quem é Leila? Perguntou o pai. Foi uma namorada de Lucas, ou quase isso. Espero que esteja bem, meu irmão, disse ele com todo o cinismo. Dispenso sua preocupação. As notícias correm tão depressa. Estou surpreso que não tenha sido informado. Aliás, era sua última conquista, pelo que me consta. Suas informações estão defasadas. Nem sequer me lembrava mais dela. Sabe que quando uma nova paixão acontece, as demais ficam no esquecimento. Porém, sinto muito que isso tenha acontecido. Ela era uma bela mulher. Como foi um acidente? A última vez que a vi estava esbanjando saúde? A forma como você se refere às mulheres me enoja, Tiago. Não tenho o mínimo respeito por elas. Só espero que se apaixone algum dia por alguém e veremos se essa forma de tratamento irá persistir. Leila sofreu um acidente. Bem, isso é o que consta, mas... Lucas viu o olhar tenso que o irmão apresentou e decidiu continuar com seu jogo. Talvez não tenha sido um acidente, mas um crime, deixando todos boquiabertos. Como assim? Perguntou o jovem tenso com o que acabara de ouvir. Exatamente o que você ouviu. Pode ter sido um crime passional. A polícia está investigando e não tem ainda um suspeito. Que horror! Se assim aconteceu, que esse criminoso seja encontrado e punido. Bem, titia, podemos conversar mais tarde? Lucas viu o olhar que ela endereçou ao irmão e não gostou do que viu. Só se for mais tarde. Tenho um compromisso agora. Ela se levantou apressada sob o olhar atento de Tiago. O pai a acompanhou dizendo que precisava descansar um pouco. Os dois irmãos ficaram se encarando como se estivessem se desafiando. O que mais quer me dizer? Não tem mais ninguém aqui, pode falar. Fui eu que a atendi quando chegou ao hospital. Ela disse algo que não consigo me esquecer. Disse sem desviar o olhar do irmão. O que ela pode ter dito que me importa? Falou com todo desprezo. Ela pediu que jamais deixasse você se aproximar dela novamente. O que você lhe fez para que ela agisse assim? Do que ela tinha medo? De você? A pergunta foi direta. Tiago continuou encarando-o com seus olhos escuros e sombrios, refletindo nas suas palavras. Teria ela dito algo mais sobre ele? Se emperdigou antes de responder. Não faço a menor ideia do que ela queria dizer ao meu respeito. Deveria estar delirando ou coisa assim. Não posso lhe responder algo que não sei. Aliás, ela era um tanto complicada, temos de convir. O pouco tempo que convivi com ela me fez decidir afastar-me rapidamente. Era pegajosa, insegura, um emocional muito instável. Ainda bem que nós dois nos afastamos dela, não é mesmo? Era nítido que ele se perturbara com o que Lucas lhe falara e tentava desconversar. Não era essa a imagem que fazia dela. Creio que estamos falando da pessoa errada. Definitivamente, Leila não era assim. Porém, ela não está mais aqui, então vamos respeitá-la. É o mínimo que podemos fazer por ela. E se levantou.
Tenho um paciente me esperando até mais. Até, disse com um sorriso forçado. Quando Lucas já estava no carro, lembrou-se de algo e voltou até seu quarto, e não pôde deixar de ouvir o irmão ao telefone, falando asperamente com alguém. Seu idiota, o que fez? Era apenas para dar-lhe um susto. E você fez o quê? O outro deve ter respondido algo, pois Tiago falou com a irritação crescente. Você diz assim? Desse jeito que foi um acidente? Você a empurrou ou o quê? Novo silêncio. Sinal de que o outro estava a explicar alguma coisa. Ela falou a meu respeito a quem? Ao cretino do meu irmão. Bem menos mal. O que ele poderá fazer contra mim? Novo silêncio. Não quero que faça mais besteiras. Fique quieto e procure ser discreto daqui para frente. É uma ordem, entendeu? Não quero que apareça no hospital fazendo perguntas, nem tampouco no apartamento dela. Deixe a poeira baixar. Só depois volte lá e encontre essa maldita gravação. Só pode estar lá. Ou quem sabe com alguém próximo a ela. Verifique isso e depois me ligue. Mas seja discreto, entendeu bem? E desligou. Lucas ouviu tudo e nada entendeu. Passou rapidamente e saiu sem que ele percebesse sua presença. Que gravação seria essa? Implicaria alguém? Seu irmão estava envolvido no acidente fatal que vitimara Leila? Seu coração ficou em descompasso, suas mãos estavam frias, sua cabeça latejava. Não podia acreditar que aquilo fosse verdade. Leila estava com medo dele e agora compreendia. Porém, o que ela fizera para que isso acontecesse? A motivação era uma gravação, pelo que ele compreendera. O que continha de tão grave que fizera o irmão pressioná-la? Só poderia ser algo de tamanha complexidade envolvendo seu irmão, talvez seu pai, quem sabe. Dirigiu até o hospital refletindo no que acabara de presenciar. Tudo era confuso demais. O dia passou célere e quando voltou para casa encontrou o pai, o irmão e a tia o aguardando. Vamos, Lucas, só falta você. Quero chegar com toda a minha família, ou pelo menos quase toda. Raquel disse que não chegaria a tempo, uma pena. Minha princesa é sempre uma presença imprescindível, disse o pai com um sorriso triste. Tiago direcionou-lhe um olhar de censura e acrescentou: ela em nada nos auxilia, papai. Deveria valorizar-me um pouco mais quem realmente está do seu lado em qualquer circunstância. Bem, apresse-se, Lucas. Não tenho todo o tempo do mundo. Podem ir. Não estou com disposição para festas, disse ele com seriedade. Não aceito recusas, meu filho. Nunca lhe peço nada, mas especialmente hoje, eu preciso de vocês ao meu lado. Não me negue isso. Disse em tom de súplica, que Lucas não conseguiu recusar. Fica me devendo essa, papai, e saiu para o seu quarto. Minutos depois ele estava de volta e seguiram para a festa. O local estava repleto de celebridades dos mais diversos setores e rapidamente o pai e o irmão eram o centro das atenções. Lucas e Rebeca ficaram sozinhos numa mesa, admirando tudo o que lá se passava. O jovem médico observou que a tia estava com um semblante triste e perguntou: não parece muito animada com a festa. Gostaria de estar agora refastelado no sofá da casa, apreciando um bom filme, você? Perguntou ele segurando sua mão. Sua ideia é interessante, querido. Porém, se aqui estamos, vamos nos divertir. Disse ela, tentando parecer tranquila, mas algo a preocupava, era nítido. O que aconteceu para que essa ruga tenha surgido? Brincou ele. Problemas contornáveis, mas ainda não consegui descobrir a melhor maneira. Você irá descobrir. É sempre competente em suas ações. Aposto que essa mente ágil não parou de pensar um minuto desde que aqui chegou. Agora eu vou lhe pedir que relaxe um pouco, pelo menos por essa noite. Amanhã verá o problema com outro olhar. Aliás, sabe com quem aprendi essa lição? Perguntou ele com um sorriso. Ela segurou sua mão com carinho e disse: Luísa deve estar tão feliz pelos filhos que deixou aqui. Você e sua irmã foram os melhores presentes que Deus me emprestou. Sou muito grata por estar ao seu lado todos esses anos, meu querido. Aprendo uma lição nova a cada dia. E eu com você. Mamãe sabia em quem confiar. Tinha certeza de que realizaria o trabalho que ela teve que abdicar. Ele ficou pensativo por instantes e disse: há tempos não tenho sonhado com ela. Estará bem. Sinto tantas saudades. A emoção pairou em seu olhar. Eu também.
Foi a pessoa mais generosa e compreensiva que conheci em toda a minha vida. Vocês dois são muito parecidos. Já lhe falei isso? Já, mas gosto de ouvir novamente. Não quer dançar? Perguntou ele. Não, mas alguém está se aproximando e creio que veio com essa intenção. Ele se virou e deparou com a figura esguia e elegante de Paula, ostentando um lindo sorriso. Boa noite. Não quero interromper essa conversa íntima, mas posso tirar o rapaz para dançar? Perguntou ela com doçura. Pode, minha querida. Cuide bem dele, é meu tesouro mais precioso. Piscou para Lucas, que beijou a mão da tia com carinho. Os dois deram as mãos e seguiram para o salão. Surpreso com minha presença? Perguntou ela. Não telefonou uma vez sequer? Achei que tinha me esquecido. Essas semanas foram intensas e dolorosas. Tinha tanta coisa a avaliar e tantas decisões a tomar. Foi tudo muito extenuante, Lucas. Pensei muitas vezes em não mais voltar para o jornal, colocando em dúvida até minha profissão. Agora, efetivamente, estou de férias e preciso desse tempo para reorganizar minha vida. Vou ficar uns dias na fazenda, não quer vir comigo? Perguntou ela com a emoção na voz. É tentador, mas não sei se posso me ausentar tanto tempo. Você nunca tira férias? Seus olhos brilhavam enquanto conversavam. Uma pergunta difícil. E ofereceu um radiante sorriso. Bem, às vezes, isso é possível. Porém, sabe como funciona a vida de um médico? Não, mas gostaria muito de saber. Senti saudades, disse ela encarando-o fixamente. Eu também, por que não me ligou? Ele a trouxe mais para perto de si. Precisava de um tempo para alinhar minhas emoções. Precisava encerrar um ciclo, só assim poderia iniciar outro. Uma paixão de adolescência estaria ainda a me esperar? Ela colocou a mão em seu rosto com carinho. Você sempre foi tão bonito assim? Vai me deixar encabulado, sentindo-me o adolescente apaixonado daquela época. Bem, pelo menos consegui tirá-la para dançar, disse em tom sério. Fui eu que tirei você, e ambos riram descontraídos. Sempre fui mais destemida que você. Era assim que se lembrava de mim? Perguntou Paula. Você era uma garota linda e divertida. Difícil não me apaixonar por você. Por que permitiu que seu irmão furasse a fila, me conquistando antes de você? Pensava que você era apenas meu amigo e não tinha outros interesses além da amizade. Quando seu irmão se aproximou de mim, tive a certeza disso. Mas Tiago só queria brincar com meus sentimentos. Derramei muitas lágrimas por ele. Vocês são tão diferentes. Apenas se assemelham no físico. Bem, não estamos aqui para falar dele nem das minhas decepções amorosas, concorda? Plenamente. Quando vai me deixar novamente? Perguntou ele com semblante triste. Não está pensando em ficar mais 10 anos distantes, tá? Já lhe convidei para me acompanhar até a fazenda. Não é luxuosa como a sua, mas é bem confortável. Meus pais vêm frequentemente para cá, então tudo deve estar em ordem. Não me responda agora. Pense com carinho em minha proposta. Ainda tenho esperanças de convencê-lo. Ela se aproximou ainda mais dele. Isso é golpe baixo, mocinha. Sou um médico com uma reputação a zelar. Os homens estão todos morrendo de inveja de mim. Ele estava feliz como há muito não acontecia. Deixe todos morrerem de inveja, sabe, Lucas? Tenho pensado em tudo o que me aconteceu nesses anos todos e cheguei a algumas conclusões. A vida é um bem precioso, uma concessão de Deus para que o aprendizado possa acontecer a cada criatura que aqui se encontra. Podemos valorizar ou não a oportunidade, fazer boas obras ou desperdiçar as chances de aprender. É escolha individual e ninguém pode realizar pelo outro. Tentei de todas as formas despertar em César o desejo de ser feliz, cuidando da própria existência, equilibrando suas emoções, saindo do vício, mas não consegui, pois era eu que assim desejava e não ele. Bastava o querer profundo, capaz de transformar sua vida, mostrando os caminhos que precisaria seguir. Porém, ele não conseguiu encontrar a motivação para prosseguir lutando. Seu querer não era tão profundo. As palavras saíram acompanhadas de algumas lágrimas, mas eu quero viver essa oportunidade de encarnação em toda a sua plenitude, oferecendo ao mundo a minha melhor parte. E gostaria muito que você estivesse comigo. Quero te conhecer melhor e depois, quem sabe. Havia esperança em seu olhar.
que o contagiou na mesma intensidade. Todas as preocupações de momentos antes se dissiparam totalmente, como se mais nada existisse, a não ser os dois naquele salão. Uma energia intensa os uniu e ambos ficaram calados, apenas se olhando fixamente. Eu também quero te conhecer melhor, Paula. Quer sair comigo amanhã? Perguntou ele, segurando sua mão e a beijando. Aceito o convite. E saíram do salão de mãos dadas em direção a um amplo jardim. Antes de saírem, foram observados atentamente por Tiago. Havia uma ruga em sua testa, denunciando sua irritação ao ver o irmão tão feliz. Não acreditava que pela manhã ele o inquirira sobre Leila, podendo ver toda a tristeza estampada em seu olhar. Agora estava novamente enrabixado por um rabo de saia. Que criatura odiosa! Porque ele sempre conseguia tudo o que queria, por mais que tentasse roubar-lhe os momentos de felicidade, todos os seus planos iam à bancarrota. Sempre. Como o odiava! E suas emoções em desalinho eram potencializadas por Átila, que nutria por Lucas idêntico sentimento de menosprezo e raiva, por tudo que ele já provocara em sua última existência, por tudo que ele não conseguira conquistar, pois ele o privou de tudo, e de forma intencional. Ele já decidira que Lucas não teria um instante de paz nesta atual encarnação, porém, porque ele se encontrava tão distante de suas garras maléficas, porque não conseguia atingi-lo como pretendia, porque o sofrimento não acompanhava seus passos como aconteceu com ele. Eram perguntas para as quais não obtinha respostas, mas ele persistia em seu assédio constante. Em algum momento, suas barreiras seriam derrubadas. Ele e Tiago estavam convictos da vitória e jamais desistiriam. Se necessário fosse, ceifaria sua vida e, frente a frente, venceria o mais forte. Outros companheiros espirituais acompanhavam também o panorama que se apresentava no mundo material. Celeste e companheiros observavam atentamente as ações que esse irmão das sombras intencionava realizar contra Lucas. Contavam, porém, com a fibra espiritual do jovem, testada tantas vezes nos quais acirrados combates entre o bem e o mal. Ele mantinha-se resoluto em seus projetos de vida, aproveitando a oportunidade da reencarnação para efetuar novos aprendizados. Está tudo sob controle, amigos. Deixemos nosso amado irmão realizar a obra que lhe compete. A aproximação com Paula será providencial, além de conseguir quitar débitos contraídos com ela em outras encarnações. Mantenha-nos informado, Clovis. Assim será, Celeste. Se despediu dos demais, ficando a uma distância razoável para que sua energia não pudesse ser detectada por Átila. A noite foi favorável aos mais diversos interesses. Ronaldo saiu satisfeito com os resultados obtidos, com os contatos proveitosos efetuados através de Tiago. Enfim, foi uma noite memorável para eles. Tiago, no entanto, não estava tão satisfeito, vendo a felicidade estampada no rosto do irmão. A inveja o corroía. Rebeca, por sua vez, encontrou vários amigos, conseguindo momentos de descontração, e Lucas e Paula ficaram todo o tempo juntos conversando. Na hora de se despedirem, Lucas fez a pergunta que persistiu toda a noite. Você ainda não me disse com quem veio à festa? Vim sozinha. Tenho meus informantes e sabia que eu o encontraria aqui, disse ela sorrindo de forma travessa. Poderia te ligar e viria a si mesmo, porém, gosto de fazer as coisas do meu jeito. E mostrou um convite especial destinado à imprensa. Tenho uma credencial comigo, querido. Como estava na cidade, decidi arriscar. Veio como jornalista, então? O que de tão interessante esperava encontrar aqui? Quer mesmo que eu lhe responda, querido? Não consegue imaginar o que essa profusão de políticos e empresários unidos no só objetivo são capazes de proporcionar de notícias? Sei, por exemplo, que seu pai obteve apoio de muitos nesta noite para sua candidatura. Sei que seu querido irmão tem revolucionado a arte da política, mas não me peça para contar como isso ocorreu, pois a noite foi tão maravilhosa que não pretendo estragar com assuntos tão densos. Passou uma sombra em seu olhar, mas voltou-se para Lucas, completando. Você é uma pessoa especial, disse isso beijando delicadamente seu rosto. Posso te acompanhar até seu hotel, disse ele segurando sua mão. Acho melhor não.
Precisamos nos conhecer melhor, disse com um sorriso sedutor. Acho que está sendo deveras cruel comigo, não permitindo sequer que eu a leve até seu hotel, e com suavidade beijou seus lábios. Não entendeu ainda, tolinho, vamos com calma. Eu preciso que tudo aconteça no momento certo. Foi uma noite incrível, Lucas. Nos vemos amanhã, disse ela entrando no táxi. Você ainda tem meu número? Sim. Está no mesmo hotel? Perguntou ele. Exatamente. Boa noite, querido. E o carro partiu, deixando-o parado na calçada, pensando em tudo o que vivera naquela noite. Tiago observava a cena e se aproximou dele. Novamente a paixão de adolescência reapareceu? Paula estava deslumbrante. Viu como os homens a olhavam? Ele sempre tentava tirar o brilho da sua felicidade. Vi e percebi que você também a observava. Viu que desperdiçou com suas atitudes mesquinhas no passado? Poderia ser você ao lado dela. Infelizmente para você fui eu. E ofereceu um sorriso como resposta à provocação. Quem disse que tenho algum interesse nela? Se quando ela ainda era jovem e pura, eu não me interessei, não será agora, meu caro. Fique com ela e faça bom proveito, mas tenha cuidado, pois ela não é exatamente quem você pensa ser. Não é apenas uma jovem de férias na cidade, é uma jornalista e se aproximou de você por algum motivo. Ele sempre tinha uma fala negativa e insidiosa, talvez pelos meus olhos verdes, e sorrindo entrou no carro que já os aguardava. Tiago se encheu de cólera por não ter conseguido seu intento, provocar a ira do irmão. Lucas já se acostumara com seus discursos com ênfase, maledicência e provocação, e especialmente naquela noite não deixaria que ele o desestabilizasse. Estava muito feliz e nem ele roubaria o brilho daquela noite. O pai eufórico relatou a Lucas o progresso obtido com seus adeptos, que incluía políticos e empresários da região. Disse ele que tudo culminaria na sua vitória na eleição seguinte. Ele era um político de carreira e isso era o que mais importava. Durante o trajeto de volta, Tiago manteve-se calado, talvez arquitetando um novo plano infalível que colocasse o irmão de volta ao mundo sombrio e infeliz. Lucas, no entanto, parecia inatingível, o que o irritava profundamente, mas tudo poderia mudar.